Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precisa saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por Fini. Se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. Agora pode. Agora pode, começando agora mais um episódio, Gustavo, e nesse episódio nós vamos pedir licença para entrar pela porta da frente da música brasileira e do samba. Rapaz, Que disse samba é música tudo Luiz brasileira. Antônio Simas. Opa! Eita, amigo, pegou pesado. Careca, né? Nossa, Certo. entendeu? Mas, Gustavo, antes de você apresentar a nossa convidada, amigo, apresente os nossos parceiros nessa jornada 2025. Pois não, Nelson Cavaquinho, olhe, 40 anos de Beach Park esse 40, ano. rapaz, 85. Não tem quem diga, né? Porque dois- é novinho em folha. Novinho em folha. Inclusive, estamos com um brinquedo novo aí. Surreal. Temos o Arvorar, né? Arvorar. Que é um parque que fica a uns 30 minutos aqui, que é outra proposta. Tudo é 30 Temos- minutos aqui, mas... Temos Ou por cento, 30 o minutos. hotel, o novo hotel aí, ano que vem tá sendo inaugurado. Que é o Ohana. Ohana. Rapaz, se você não diz... Amigo, é um amigo fica entendeu? no hotel. Um novo É um resort. somos quatro, agora seremos 5. Mas Cinco Beach Park, resorts. né? Ela Exatamente. pode comprovar aí o que é estar à beira da praia se divertindo, tomando uma caipirinhazinha, uma aguinha de coco, comendo um caranguejo, bom o demais. velho cabeludo, entendeu? E além dele, Fini. Fini, exatamente. Fini também está com a gente nessa temporada 2025. 2 lojas aqui no território Duas Beach Park. Aliás, Beach Park, para você agendar a sua vinda, comprar seus ingressos, né, pesquisar tudo, beachpark.com.br. Gustavo, apresente nossa convidada, parceirão. Já, compadre? Assim, bate pronto? Não é não? Olha, a Lê Farias, ela é atriz. Sim, ela é atriz. Ela é cantora. Cantora. Ela é Compositora. compositora. Aliás, ela é uma ótima compositora. É, de e o ECAD lá, truando lá. Ela é escritora. Certo. Ela é mãe da Mia, que aliás é uma gracinha. E infelizmente, né, ao contrário da saudosa, da eterna, botafoguense, ela é flamenguista. Flamenguista. Ninguém é perfeito, né? Saudações. Palmas para a Luana Carvalho. Luana Carvalho, aqui no Agora Pode. E aí, Prazer Luana? enorme. Como é que você Sou, tá? sou fã, Tudo bom? eu sou fã. Prazer. Ele é? Temos Nossa. vários amigos em comum. Ela Ó, não sabia disso, mas eu Tá sabia. com coisa de 12 dias que ele não fala de outra coisa. Não, Essa que é a que gravação com a exagero, Luana. exagero. Ele geralmente prepara aí umas 5, 6 perguntas. Tô vendo 20 Tu é doido, e tantas perguntas. eu já vi uns 10 programas com ela aí. Ah, é? Pai, eu me informei, viu? O amigo é Eu produtor. me informei, viu? Aí é Estudou, jornalista. estudou. Eu estudei, Fez, viu? fez o trabalhinho. Luana, posso começar? Ah, pô, Eu já vou gentileza. começar logo assim. Eu vou ficar aqui só olhando. Não, Vai. eu sei que não. Eu já quero perguntar de bate-pronto. Em que você e sua mãe, que foi uma grande diva da música brasileira, são diferentes? Porque eu sei o que, mas eu quero saber de você. Nossa, tem 5 minutos ou a vida inteira? Resuma em 140 caracteres. Muitos anos de análise até para admitir que a gente tem... Na verdade, muitos anos para admitir que a gente tinha coisas em comum. A gente é muito diferente, mas eu acho que a criação, como eu fui criada muito por ela, só por ela, sem muitas outras... Né? Meu pai morava no Catar durante 12 anos da minha vida, muita coisa eu acabei absorvendo. Assim. Eu sou né? mais quieta, sou mais... Prefiro a coxia do que o palco. Minha mãe dizia assim, não é porque você fala baixo que você não sabe ser cruel. Então, assim, porque a minha mãe, ela, tudo era aqui. Ela, né, se ela estivesse chateada, ela botava pra fora. Eu já sou mais, assim, Mais né, comedida. mais comedida. Então, minha mãe era preto no branco, eu sou mais cinza do que qualquer outra coisa. Então, a gente a gente foi bem se... aprendendo assim, né, a lidar uma com a outra, entendendo essas diferenças, aprendendo a admirar a forma que a outra lida com as coisas e tal. Mas eu acho que eu tenho uma grande amiga minha, Letrux, que costuma dizer que eu sou cantora, compositora, né? eu gosto muito dela também, que eu sou o coração mais fraco e forte ao mesmo tempo que ela já conheceu. E eu acho que essa força é muito da minha mãe, assim. Minha mãe me deu muita... Uma coisa até meio fálica na maneira de lidar com a vida, assim. Ela era pé na porta, assim? Ela era pé na porta. E eu acho que, assim, a coisa deu... Eu não reclamo muito das coisas, eu vou lá e resolvo, né? Acho que isso é uma coisa que veio dela, assim. Minha filha, às vezes, fica... Eu falo, filha, não reclama não.
Reclama não, reclamar é uma coisa chata, sabe assim, resolve a questão, tenta resolver. Entendi. Então, acho que isso é uma coisa muito dela. E acho que talvez a coisa que eu herdei, da qual eu mais tenho honra de ter convivido e por isso absorvido, é uma coisa da consciência de classe, de uma consciência política, de uma vontade de ideia de Brasil, de não ignorar, de estar sempre querendo entender como ser cada vez mais antirracista, como ser cada vez mais consciente das questões econômicas, sociais e culturais do país. Assim, isso para mim não tem folga para isso, e eu acho que isso é mesmo dela, né? Tá. E quando foi que você percebeu que a sua mãe era Beth Carvalho? Porque tem quando essa eu tinha coisa, 16 anos. Foi mesmo? Exatamente aos 16 anos, assim. Quer dizer, você nasce, o filho do artista, ele já nasce com uma ideia de grandeza, se for um artista famoso, como minha mãe foi, é aquela coisa, né? Você tem uma mãe, aquele grande outro, já diria Lacan, então a gente tem aquele grande outro, só que é um grande outro que é grande para milhares de pessoas, além de ser para você. Então, essa impressão, ela vem de berço, né? Esse tamanho. Você, mesmo quando você começa a frequentar uma coxia e vê que tem aquela mulher que domina uma plateia gigantesca, você já entende que, para começar, que a mãe não é só sua. Que é difícil, né? Minha mãe nunca foi só minha. Eu até escrevo isso no romance que eu estou escrevendo, depois eu falo disso, mas é uma coisa ela é do mundo e você está ali, no meu caso, a única que tem o papel de filha, mas aos 16 anos, porque a escola que eu estudei, que é a mesma escola que a minha filha estuda, era uma escola muito voltada para filhos de artistas, de sociólogos, Escola Parque, que foi uma escola criada por 4 mulheres, então era uma escola muito progressista, construtivista, uma coisa bem maternalista também, assim, uma escola muito feminina, né? Matriarcal, assim. E hoje em dia, não, hoje em dia já é bem diferente, mas foi. Tá. Então não tinha muito essa coisa de, é filha de fulano. Todo mundo era filho de alguém nesse sentido de fama artística, né? Porque filho de alguém todo mundo é, mas assim, não tinha essa coisa de você ser mais isso ou aquilo, né? Então para mim era normal ser filho da minha mãe, nesse sentido da escola, não era nenhuma vantagem, nenhum privilégio, né, assim, acima de nenhuma outra criança. Mas aos 16 anos eu comecei a ouvir e percebi que eu era fã daquela artista. Que, independentemente dela ser minha mãe, eu seria uma grande admiradora daquele trabalho. E aí foi uma virada mesmo, pensar, caraca, eu sou filha dessa pessoa. Eu sou filha da Beth Carvalho. Aí que eu entendi que eu era filha da Beth Carvalho, não era filha da minha mãe. Eu era filha da minha mãe e da Beth Carvalho. Então foi realmente ali aos 16. Foi marcante para mim, por isso que eu lembro exatamente do momento, assim. Mas o clique foi exatamente em quê? Um disco que você parou para ouvir? Esse período, assim, da minha pré-adolescência, da minha adolescência, começaram a sair aqueles songbooks em CD. Tá, pode crer. Né? E eu tinha uma coisa sinto muita falta disso, mas assim, eu colecionava os encartes. Sim. Eu tinha a capa do Elifas Andreato na minha parede, eu tinha as capas dos discos de vinil e depois comecei a botar os encartes de CD na parede, eram meus quadros do meu quarto. E os songbooks tinham aquela onda de... Aí eu comecei a me relacionar muito com a Tropicália, com outras, com a MPB, que não deixa de ser samba, não deixa de ser MPB, mas com Chico Caetano. Chico antes um pouco, mas o Gil e o Caetano muito nesse período. A Bethânia foi um pouco mais tarde, a Gal desde sempre. Assim, comecei a me relacionar com a Tropicália, com os Doces Bárbaros. E Moraes, e estava muito decorando letra. Esse era meu hobby favorito. E aí, com essa coisa do songbook, eu fui entendendo muito a diferença de compositor para... Minha mãe sempre foi uma artista que enaltecia os compositores, que fazia questão de citar todos os compositores, então eu cresci com essa ideia de que isso era fundamental. Mas ver vários outros intérpretes cantando um compositor foi me dando essa consciência do que é um compositor sendo cantado por outros artistas, né? Assim, então... Quando eu vi minha mãe cantando outros artistas, minha mãe cantando Djavan, minha mãe cantando, né, artistas que eu já conhecia com outras referências, minha mãe cantando Chico, minha mãe cantando Caetano, minha mãe cantando Gil, eu também tive uma virada ali de entender a diferença dela como intérprete de outros artistas e a diferença dela como uma intérprete autora, no sentido de que aquela música que ela escolheu fazer, né, o samba, tinha não era só uma escolha estética
pelo gosto apenas, né? Pelo apreço da música. Tinha uma escolha política ali, tinha um desejo de ajudar a botar luz naqueles que talvez fossem menos favorecidos em termos midiáticos. E isso foi muito bonito entender essa diferença ali, do que ela estava fazendo, do que era aquela menina da Zona Sul carioca que foi parar em Ramos e, a partir dali, fez do povo uma missão de vida, assim, né? Então, foi um momento muito forte de identificação ideológica mesmo, assim, com ela. Pois na adolescência, né? Porque que é uma coisa difícil de acontecer. Geralmente, o adolescente ele é cooptado ali musicalmente pelo mainstream, né? Pelo que está tocando em rádio, né? E a minha geração é muito americanófila, né? Assim, a geração anterior bem francófona, a minha era bem americanófila. Eu gostava também, eu ouvia Lighthouse Family, eu ouvia várias coisas que estavam tocando na época. Sim. Mas foi uma fase também que eu comecei a frequentar CUT, o Caco, eu comecei a ser militante. Então, tinha tudo a ver com... Luana, esse encontro da sua mãe com compositores populares, o pessoal do Cacique de Ramos, era uma menina, né, de classe média alta, sei lá, enfim, classe média. Mas essa ponte que ela estabeleceu entre esse Rio Zona Sul e o Rio Periferia, o Rio Periférico, vamos dizer assim. O que essas pessoas, tipo Nelson Cavaquinho, essas grandes, né, que com certeza frequentaram a sua casa, eu me lembro, você contou numa entrevista que o seu palhaço da festinha era o Palhaço Carequinha, né? Pô, o Palhaço Carequinha é um clássico, né? Que isso te passa, ou te passou, o que te passa? Que mensagem essas pessoas te passaram, assim? Que exemplos de vida? Porque você deve ter contato, assim, com gente maravilhosa, né? Maravilhosa. O Rio é uma cidade... Que te ensinou muito, assim, profissionalmente e pessoalmente, muito, né? Muito. Não, a melhor escola que eu tive foi o convívio da minha casa. Eram os lugares onde minha mãe me levava mesmo, muito mais do que a própria escola, né? Com certeza, né? Minha mãe tinha um apelido de Túnel Rebouças, né? E eu fiquei com o apelido de Rebolsinhas. E até hoje eu perpetuo isso, né? Eu vivo minha vida, estou me mudando agora de casa, inclusive para ficar mais perto da Zona Norte e do Centro, que são os lugares que eu frequento mais. Sim. O Rio tem essa coisa curiosa, né? Porque o Rio começou nessas áreas que você agora, por exemplo, chamou de periféricas, né? E depois a elite foi migrando, né, ali da Zona Norte e do Centro para a Zona Sul. E aí essa região passou a ser considerada subúrbio, né? Que é muito, muito curioso, assim, em termos históricos. Mas eu acho que é isso um pouco que eu falei. Você dormir... eu passava os dias de semana estudando numa escola na Gávea, que é o auge da elite, que é onde eu moro hoje. Estou me mudando, mas moro lá, do lado da escola. Eu fui criada na Joatinga, que é um lugar... muito chique do Rio e tal, e passava todos os fins de semana na Zona Norte. Meu pai era de Bom Sucesso, né, jogador de futebol de Bom Sucesso, que é subúrbio do Rio, e minha mãe da Zona Sul. Mas a minha casa, na Joatinga, só tinha preto, só tinha pobre, só tinha suburbano, Minha mãe nunca teve nem muita, assim, amiga, admiradora, parceira de outros artistas da música brasileira, da MPB, considerada MPB, bossa nova e tal, mas na minha casa era só pagode, era só samba. Então, as crianças eram essas crianças, que estudavam em escola pública, a gente dormia 18 colchonetes, que bota água no feijão mesmo, não é piada nem verso de música. Assim, total. Então, eu não tive tempo, por exemplo, de ter... Eu estava falando hoje, estava vendo um vídeo de um pedagogo que estava falando um pouco sobre essa coisa da educação positiva, que as crianças ficam, às vezes, um pouco ditadoras, né, assim, desse tempo que as mães agora se sentem culpadas de chegar e dizer, olha, posso dar licença aqui para eu te dar um ideal, uma educação, em vez de, né, que antigamente era uma coisa mais, cara, limite, regra e tal, não sei o quê. E eu sou uma mãe, como ele diz, as mães chatas fazem filhos legais. As mães legais, às vezes, os filhos ficam meio insuportáveis. E eu estava meio dando... eu não tinha tempo de pensar se eu gostava ou não de mocotó. Você tinha que comer. Eu nunca disse não gosto disso aqui, de comida, por exemplo. É um negócio que, para mim, é difícil ver. Quando minha filha fala, não gosto, me dá nervoso, porque é como se eu tivesse... Eu não tinha isso, era dobradinha, fígado, o que tivesse a gente comia, assim, sabe? Então, essa ideia de que tem comida no prato, tem comida na mesa, agradeça e coma, independentemente dos jantares chiquerésimos que minha mãe me oferecia também, eu fui criada assim. Eu como qualquer coisa que você bote na mesa. Eu só não gosto muito de chocolate, mas assim, eu como qualquer coisa.
E essa coisa do comer de tudo não é só paladar, né? É cultural também. Sim. Você entender a importância do alimento num país que tem gente que não tem. Sim. Então, assim, essas coisas eu aprendi na marra e que bom. Sim, agradeço. E Luana, me diga uma coisa, assim, os filhos de artistas, eles nascem com um manto sobre eles, né? É um manto bastante positivo, por um lado, mas imagino que tenha o seu lado também, que você tem que lidar com isso, né? Você nasceu com esse manto, né? Seus parceiros Moreno Veloso, a turma, os filhos do Gil, não sei o quê. Tava pensando em vir pra cá, Femi Kuti, que é filho do Fela Kuti. Pô, você ser filho do Fela Kuti, cara, que é um cara que, porra... Esse manto, assim, no começo da sua carreira, ele pesou, ele pesa ainda? Você se resolveu bem na análise? Como é que você se resolveu? Não, vou fazer música, porque eu sei que você teve uma incursão por ser atriz, né? Você foi atriz da Globo e tal, mas depois você deu uma... Não, vou cantar mesmo e tal. E aí, como é que bateu isso, ser filho da Beth Carvalho? Porque imagino que você deva ter trabalhado isso bem na cabeça, eu né? acho que... Ou não? Sim, claro. Não, eu acho que fazer análise, assim, devia ser direito... Básico, né? Básico, civil, assim, porque, né, ajuda muito a população inteira. Quem faz já né? E o filho de artista, então, ele devia ser uma coisa quase obrigatória. A gente se reconhece em algumas questões, né? Todo filho de artista com uma dimensão grande, assim, se reconhece. Eu acho que quando eu comecei, a minha questão não era tanto ser filha, não era tanto a comparação com a minha mãe, por exemplo, ou nada disso. Eu acho que era mais com os outros. Eu tinha mais medo dos outros artistas da minha geração, quer dizer, né, da comparação com outros artistas da minha geração do que com a minha mãe. Mas o que eu entendi no decorrer da minha história, da minha vida, é que o que me incomoda, o que me dificultou é que você não tem o tempo do processo, né? Você já nasce na capa do segundo caderno. Então, assim, qualquer coisa que você comece a fazer, tá todo mundo vendo. Você não tem... agora eu faço meio mal, porque daqui a pouco eu vou fazer mais ou menos, daqui a pouco eu vou fazer talvez bem, e daqui a pouco eu posso até chegar a uma, quem sabe, excelência. Mas, assim, se você está me vendo desde que eu começo... e dali já parte uma opinião ou uma crítica ou um julgamento que às vezes é condenador, tipo o cancelamento que se fala hoje. Sim. O filho de artista ele já nasce ou para ser estimulado ou para ser cancelado, porque e é que nem criança, filho, quando você tem um filho, não sabe falar ainda. Vai aprender a falar. Né? Então, se você dizer para a pessoa, nossa, não sabe falar, porque ela fala telo-tolo em vez de quero-colo, e aí ela vai ficar condenada a nunca saber falar na vida, é um pouco isso. A gente é um neném assistido. A gente aprende tudo sendo assistido. Então, o mais difícil, eu acho, do filho de artista é a credibilidade de que aquela pessoa... Ela pode nascer talentosa e ainda não ter vocação, ela pode aprender uma vocação, ela pode aprender um ofício e não precisar ser condenada já de cara. Eu acho que isso... E essa coisa também, por exemplo, para mim, né, aí, muito pessoalmente, é como se eu tivesse aprendido que ser bem-sucedida numa profissão seria ser aplaudida, digamos assim, né? Eu preciso de uma plateia para dizer que eu me aplaudindo, para que eu sinta que eu faço bem alguma coisa. E, no entanto, eu não gosto de palco, por exemplo. Eu demorei a entender isso. Você não gosta de palco? Não. Eu gosto da coxia. Eu não nasci no palco, né? Eu nasci na coxia. Sim. Essa que né? Tem crianças que nascem na coxia, vão ao palco e nascem todo dia ali, como Malice Caymmi, como vários filhos, a Maria Rita, como... Eu não. Eu tenho vontade, eu fui desesperada mesmo no palco. Né? E eu demorei para entender que tem outras formas de ter um reconhecimento artístico ou prestigioso, ou, por exemplo, na escrita, que é o que eu mais me interessa em fazer desde sempre. Eu queria ser atriz porque eu queria falar os textos que eu escrevia. Eu queria cantar porque eu queria cantar as músicas que eu escrevia. Agora eu resolvi que eu vou só escrever mesmo. Porque eu não preciso fazer... Aí tá resolvido. Não preciso da plateia. A plateia vai estar lá em casa lendo, não preciso estar presente. Eu estou presente... Certo. Então, isso foi uma questão. Demorei alguns anos na análise para entender, cara, eu não preciso de uma plateia me vendo ali imediatamente. Isso aí, quem precisa é o artista que quer estar ao vivo fazendo alguma coisa. E a pandemia foi fundamental para mim. Porque estar por trás das câmeras e não precisar estar numa relação... Foi uma coisa que eu falei, meu Deus, que delícia, eu estou ali e não estou.
E isso me ajudou a assumir que o escritor, em tese, ele realmente não é um ser que vai para frente e é aplaudido, né? Mas eu fui fazendo tudo que... Né, fui fazendo todas as profissões artísticas que levavam a escrita ao palco. É isso que eu fui fazendo. Depois eu entendi que minha escrita não precisa estar no palco, ela pode estar no papel. Tá tudo bem no papel. Resolveu, né? E também se resolveu, né? Me resolvi completamente. Você foi entender depois, né? Fui entender depois. Isso é uma das coisas que eu acho que acontece com muitos filhos de artista, assim, você ser obrigado a se entender no meio do furacão. Porque também, assim, imagino que você já nasce com uma comparação, o que é péssimo, né? Você já mas nasce sabe sendo que comparado, isso... entendeu? Assim, pelo público. Por exemplo, eu vou falar de uma experiência, não pessoal, porque eu não estava lá, mas o Chico, né? Foi o Chico, filho da Cassélia, né? Sim. Fez um show em Fortaleza. E aí uns amigos foram e esculhambaram ele, entendeu? Por quê? Sei lá. Ele é maravilhoso. Tava Vários esperando motivos. a Cassélia lá. Aí eu falei, cara, eu não falei nada no grupo, mas eu falei, cara, acho que no fundo esse povo tá esperando a Cassélia, entendeu? Porque a Cassélia é Cassélia, ele é ele, entendeu? Tá com mesmo cara ele que cantando a Cassélia, é ele. Né? Ele não é a Cassélia, entendeu? Então, assim... É que ele é muito parecido, né? Aí dificulta, porque como a Maria Rita, quando você é muito... Porque assim, o filho de artista, ou ele sai pela tangente, e aí ele é criticado porque ele não faz o que os pais querem, ou ele é muito parecido e ele é criticado porque ele é parecido, mas não é o tal. E assim, mas eu vou te falar, a comparação para mim, ela é ou uma bênção, porque quando a pessoa fala, nossa, não é igual a mãe, eu vou dizer, puxa, que bom, então você entendeu, não sou mesmo. E quando a pessoa fala, ela é a filha da Beth Carvalho, eu me acho. Eu não tenho o menor problema com isso. A filha não precisa me chamar. Eu sou a Luana, feliz eu sou a Luana, mas eu sou muito a filha da Beth Carvalho. Eu tenho uma honra imensa com isso. Não é nenhum demérito para minha... E nada que pesa. Cara, não. Assim, pesa porque é um emprego. Minha mãe faleceu, eu tenho um emprego hoje em dia. Então, é um peso, a responsabilidade que eu carrego. Ela não está mais aqui para responder por ela. Quem responde sou eu. Esse é o peso. Tá. Mas, assim, ser filha da Beth Carvalho, me chamar de a filha da Beth Carvalho, para mim isso não tem a menor questão. E é por isso que você, no começo, quis ser atriz e não foi essa caminhada para dar sua, uma quebrada, um distanciamento. Ou não, é porque você achou que realmente... Isso. Eu achava que escrever cenas... Talvez para mim fosse mais... Como desde muito pequena eu escrevia, participava de concurso literário, tudo para mim era escrever e ler, eu era ligada à literatura. A literatura é muito feita de personagens, assim, né? Sim. Então eu achava que para ter uma profissão que levasse o que eu escreveria para o palco, já que eu achava que o palco era a finalidade de tudo, que é assim que eu entendia a vida, eu ia escrever personagens. Então, personagens, quem faz o personagem? O ator. Sim. E a outra sensação era de que era uma coisa mais coletiva. E como eu sou filha única, morava numa casa, e minha mãe viajava muito, e todas as viagens... Minha mãe sempre foi muito destacada, né? Era a cantora e os músicos. Não era uma coisa de... Não era grupo. E eu gosto da coisa coletiva. Então, eu falei, o teatro ele é mais coletivo, ele tem um elenco. A novela é uma galera fazendo junto uma coisa, não é uma pessoa lá na frente... Que já tinha um pouco a ver com a minha timidez, por um lado, e também com essa necessidade do outro. Eu gosto muito de trabalhar com o outro. E via na minha mãe uma capacidade muito singular, uma coisa muito da vocação dela de cantora mesmo, de ser um ser destacado lá na frente que representa uma coisa enorme. Eu queria todo mundo junto, assim. Eu gostava de andar na van, eu ia lá atrás com os músicos. Você era da galera, Eu era da galera, eu queria ser da galera. Eu achava que o teatro era uma coisa mais da galera do que a música, a princípio, assim, pela referência que eu tinha. Você falou de timidez, mas você foi uma criança, uma adolescente tímida, assim, bem introspectiva? Essa coisa de escrever é por conta também de... Eu ainda sou, mas eu criei uma persona, porque é isso também. O filho de artista, ele nasce com as pessoas dizendo, eu te amo. Eu falo, não, você não me ama, você ama minha mãe. Você está carregando, transferindo esse... Né, assim, não, imagina, você anda na rua, as pessoas te idolatram, você tem 5 anos de idade, você não é nada a não ser só você. Mas você já representa a filha, como eu vejo minha filha. Minha filha é a neta da Beth Carvalho. As pessoas amam a minha filha, nem conhecem. E aí eu sou ainda, mas eu me viro, mas eu não sou assim, eu não gosto eu não gosto de festa, não sou de festa, eu não gosto muito de eventos sociais, eventos do meio, eventos de vários atores, eventos de várias músicas. Você é bem low profile, eu fico quieta. Meus grandes amigos não são as pessoas mais do mainstream, são amigos a galera de produção, a galera mais eu tenho uma coisa... E criança eu era muito introspectiva. Eu botava para fora expressões para fora, porque o que eu sentia mesmo sempre ficou muito
Foi difícil esse processo de construir uma persona que fala com tranquilidade. A retórica nunca foi difícil para mim, mas assim, tem uma distância grande entre essa pessoa que fala com facilidade e o que de fato existe dentro, assim. Só para ilustrar aqui. Ilustre, amigo. A Luana, ela estava na capa, né? Ainda criança. Na verdade, você não tinha nem 1 ano de idade, né? Quando você foi para a capa do disco da Beth Carvalho de 81, na Fonte. Você estava lá na capa, sentada no colo de Dona Zica. Só isso. Baluarte da Mangueira estava lá, Luaninha, pequenininha. Ou seja, ela já, né? Você não tinha nem 1 ano, né? Não. Ou seja, realmente, Dona Beth Foi botou logo batizado. você lá Desde sempre, né? Desde sempre, né, cara? Desde sempre. Total. Teve um auge, assim, um auge, na minha visão, né? Pela idade que eu tenho, da Beth, que foi, acho que no começo dos anos 80, que, cara, nossa, como tocou faixa daquele disco, cara, que era ela com uma galera. Eu lembro até da capa do disco, era um branco com uns confetes, assim, meio... É o suor no rosto, esse. Dos confetes, sim. Dos confetes. Não sei. Nossa, tocou demais aquele disco. Que era um disco de música de carnaval mesmo. Exatamente, de música de carnaval. Quando eu nasci, ela estava num augezão mesmo, assim. Então, assim, que ano, né? 81. 81. Vou festejar, que é o grande hino. Ele é o quê? 78, 79? Vou festejar. Eu acho que é fim dos anos 70. Porque teve o Na Fonte, teve o De Pé no Chão, né? Por ali, nesses discos, quando ela chegou no Cacique. Como é que ela conhece o Cacique de Ramos? Ela tinha um amigo chamado Alcir. Alcir da Portela? Alcir do Vaz, que levou ela para o Cacique. Falou, você tem que conhecer esse pagode. Ela foi. E já nunca mais samba, saiu. Né? Já era. E ela já estava num momento de carreira, assim, né, com uma fama já alta, assim, e ficou maluca com aquilo. E ela vinha insatisfeita ainda com o que ela ia fazendo. Ela fazia, falava, ainda não é isso. Quando ela viu a Clementina no Opinião, ela enlouqueceu. E aí foi logo na sequência que ela conheceu o Cacique e falou, então é aqui que eu vou ficar. Caramba, e aí deu voz a um monte de gente, né? Assim, né? Acho que foi tão importante para ela quanto para essas pessoas também, né? Porque acho que ela também se beneficiou muito desses compositores, mas acho que ela teve, assim, ela teve a oportunidade de... Foi uma troca, né? E de ter sido uma cantora que fez muita questão que os compositores gravassem seus próprios discos, né? Mesmo quando ela compunha junto, ela nunca botou o nome dela. Sofro eu hoje em dia com os direitos autorais que eu não tenho. Mas isso já era uma coisa ideológica importante ali, né? Então, assim... Diz aí uma faixa, uma música. Que é dela também, mas que ela tá, não... mas que não tá. Cara, quer ver? Não é nem samba. Isso é uma das músicas que tocam... Andança foi uma toada, né? Que foi uma das músicas que lançou ela, que quem fez a melodia do Me Leva Amor, por exemplo, foi ela. E o Vim Tantarei Andei, quando ela foi, ela deu uma Sim. Aí o Paulinho fez Vim Tantarei Andei. Então, assim, tinha e várias músicas, que, assim, como Toque de Malícia, que foi uma... Porque chegou uma fase da minha vida que a minha mãe meio que me contratou para fazer a triagem das músicas que chegavam lá em casa. Eu tive vários empregos. Minha mãe nunca me deu mesada, né? Minha mãe me dava salário. Certo. Então, aos 12 anos, ela falou, vou te dar dinheiro para você mensal, mas tem que ler o jornal todo dia e fazer uma resenha de pelo menos 2 matérias por dia. Então, eu nunca tive moleza nesse sentido. Mas resenha de quê? De matéria... De matéria de jornal. Escolhe as 2 matérias mais importantes e faz um resumo. Então, eu tinha que ler jornal todo dia para ganhar um dinheiro. Quase uma exploração infantil. Mas foi maravilhoso, porque assim, eu não tive jeito de não ler. E aí depois ela foi me promovendo. Aí eu comecei a organizar os discos na casa, fazer catalogação, até chegar nesse momento em que eu selecionava os sambas que eu achava que ela deveria ou não ouvir, embora ela ouvisse quase tudo mesmo. Ela era uma obsessiva com isso. E tinham sambas que a música chegava tipo... E minha mãe ouvia... Senti no toque de malícia o seu amor para pauera. Falava, de onde é que você tirou? Não tem como entender o que o cara está falando. Às vezes, assim, gravações muito precárias. E às vezes também frases que não tinham, sei lá, uma concordância, né, dentro de uma gramática normativa, né? Sim. E ela ia refazendo os versos, nunca botou uma palavra de nome dela nas músicas que ela mesma fazia. Então, assim...
Enquanto hoje em dia tem cantora que nem faz um A, mas só grava se o nome dela tiver no, né? Então, Opa! Estamos falando de denúncia! Quem? Olha o corte! Estamos falando de quem? Pera aí, a amiga então não está precisa. Acusando a nova geração. Não é nem nova geração. Antes fosse, nova geração não faz isso não. Vixe! Não, nova geração não faz isso não, mas bastidores da música. Tem cantora que só grava se o nome dela tiver na composição. Cara. A gente estava até comentando hoje cedo. Opa, a gente não me bota nesse processo aí não. Mas foi uma coisa leve. Que tinha sei lá, um jeito de fazer que era a Legião Urbana, por exemplo. Ficava todo mundo na música, né? A letra era do Renato Russo. Era a banda toda que estava na música. Acho que Charlie Brown também fazia isso, né? Era o Chorão, mas botava todo mundo lá. Mas aí o que você está dizendo é o contrário, né? É a pessoa nem está lá e agravo se e no caso da Beth, ela estava, mas ela se retirou. Tirava, Mas isso é uma coisa também que aí se a gente for entrar esse mérito é complicado, esse assunto de poesia, música, letra de música, intérprete. Se o intérprete também é autor, se não é. Sim. Eu nem ouso, mas assim, não sei. O que Carcará tem de Bethânia ali não tem que discutir, por exemplo, né? Como eu diria também, puxando a brasa para o lado da minha família, Vou Festejar é totalmente do Jorge Aragão, mas tem uma importância nessa interpretação da minha mãe, como acho que as cantoras, né, e os cantores, os intérpretes, muitas vezes são também, de certa maneira, né, tanto que agora o Samba Book homenageando a minha mãe é o primeiro Samba Book que homenageia uma intérprete, considerando que ela tem um lado autoral. Mas, assim, no sentido mercadológico da coisa, ela nunca botou. Mas eu acho que sim, no sentido artístico, muitas intérpretes acabam sendo autores também daquela canção. Estou entendendo. Né? Bacana. Vou Festejar, Ale Farias. Tem uma história que a Luana... inclusive, a gente conversou sobre isso no Instagram, mas ela não se lembra. Não tem problema não, viu, mano? Vou Festejar... Ela foi um ótimo Vou Festejar comentário. É uma música que se tornou um hino informal de vários clubes. Das torcidas, né? Botafogo, ela era botafoguense, certo? Do Atlético Mineiro. E depois Jorge Aragão, que é flamenguista, disse, não, já que eu sou flamenguista e eu também compus, ela também faz parte da torcida do Flamengo. Da torcida do Flamengo. Mas... Em 2006, quando o Atlético Mineiro foi campeão da Série B, ele levou o Beth Carvalho para cantar no Mineirão de helicóptero. Inclusive, temos imagens, não aqui, mas você pode ver. Tu lembra disso, mano? Totalmente, até porque o que o Cruzeiro fez, que o Cruzeiro ficou muito chateado, né, com a minha mãe, foi uma loucura. Ela desceu de helicóptero no Mineirão com a camisa do Atlético, depois ela tirou a camisa, né, e botou... Enfim, um vestido, tá, roupa. E aí cantou, Vou Festejar e tal, não sei o quê. E num show em BH, eu vi os vídeos, já fora de nada a ver, ela cantou essa música e chamou a bateria da Galoucura, que ela foi muito corajosa. E o pessoal ficou uma arara, o pessoal do Cruzeiro, não foi? Nossa, totalmente. Conte um pouco desse... Eu acho que o Vou Festejar começou com essa coisa dos times por aí. Pelo Atlético, mas depois virou a piranha de tudo, né? Porque, assim, e isso é mérito total do Jorge Aragão, porque é impressionante como essa música é usada para politicamente, a esquerda é a direita, não sei o quê, é o Flamengo, é o Botafogo, tudo virou Vou Festejar. Que loucura, né, cara? É impressionante. Quem quer ver o outro se lasca? Não, e a letra é isso, né, cara? É o hino do escorpião, né? Aquela coisa a vingança, quando vem a vingança, a pessoa já bota ali para fora essa parte. Mas eu acho que começou um pouco com essa coisa do galo mesmo, assim. Foi difícil, porque agora democratizou. Não, ok. Mas no princípio, eu me lembro do site da minha mãe, cara. A gente teve que começar a limitar, porque os cruzeirenses ficaram realmente, a galera que era fã, ficou magoadíssimo com isso, assim. Enfim, quem sou eu para julgar? Complicado, né? E você foi ser flamenguista por quê, Luana, pelo amor de Deus? Porque minha mãe falou assim, não, meu pai era jogador, né? Meu pai jogou na seleção de 66, meu pai ele jogou na seleção? Jogou, é de São Cegonha, ele era um zagueiro, jogou em muitos times, assim, mas eu acho que se meu pai fosse algum time no Rio, talvez ele fosse tricolor.
Mas aquela coisa de jogador e de técnico que acaba não tendo exatamente um time, né? Aí foi treinador também, né? Foi no Qatar, depois foi no Corinthians, foi no Flamengo com o Oswaldo Oliveira, foi no Vasco, foi em vários times. Mas minha mãe me levou para assistir um jogo do Botafogo. Cara, eu nasci em 81, né, gente? Nasci com o Zico no auge, entendeu? Fica difícil. Fica difícil, Fica muito complicado. E aí ela me levou na tribuna, que era aquela área do Maracanã que você pode ser de qualquer time, para eu ver pela primeira vez, tinha 4 anos, para eu ver o jogo do Botafogo, Botafogo e Flamengo. Botou a camisa em ti e tal? Tudo. Quando eu nasci, o meu padrinho já tinha colocado a roupinha do Flamengo, ela deixou. Porque ela tinha uma coisa assim, cara, deixa a bichinha. Porque o botafoguense, né, gente? O Botafogo, eu amo o Botafogo. Né? O Botafogo realmente é um time assim. Minha mãe foi velada naquele clube de um jeito, de uma beleza. Foi o Gurufim mais lindo do planeta. Mas aí tem uma amiga minha que fala assim, não é que o Botafogo sofre, o Botafogo tem pouco de felicidade. E eu acho que a minha mãe, embora ela tivesse amor, paixão, loucura pelo Botafogo, eu acho que ela pensou assim, nesse momento de vida, ela vai ser mais feliz se ela for flamenguista. E aí eu cheguei em casa, desculpa, Botafogo, eu amo vocês, tá? Mas assim, ela chegou em casa e eu com 4 anos de idade, primeiro que a minha cabeça ficou para a esquerda o jogo inteiro. E segundo que eu cantava o hino inteiro do Flamengo sozinha, com 4 anos. Ela desistiu. Eu aprendi o hino inteiro, só olhando para... Eu não conseguia nem olhar para o jogo, eu só olhava para a raça. Só olhava para aquela fumaça vermelha e preta. Foi um fascínio, assim. E aí eu continuei mantendo um carinho pelo Botafogo, mas a minha mãe falou, vai ser gosto na vida, minha filha, vai ser Flamengo. E eu fui. Sensacional, esse corte vai para a torcida do Botafogo. Por favor, porque eles, pô... Mas né, cara, o botafoguense sofre, né? Cara, o botafoguense, ele tem um corte ótimo do Stepanense esse ano, né? Que é um botafoguense também. Né? Ele é botafoguense, faltava muito pouco para aquele campeonato lá, o Botafogo ganhar, tava 13 pontos na frente. Era quase impossível perder aquele campeonato que ele falou, calma, gente, né? Que o botafoguense, ele é... Qualquer coisa, vai acontecer alguma coisa e o Botafogo não vai ser campeão. Gente, esse jogo com o Mirassol, esse jogo com o Mirassol, pra mim, foi assim, não é possível um negócio desse. Eu saí do jogo e falei assim, ai, ufa, o Botafogo vai ganhar. Você vai ao estádio? Você gosta de futebol? Futebol é uma coisa que está na sua pauta? Tá na minha pauta. Já fui mais. A minha é o quê? Aí, a minha é Flamengo. Ontem a gente estava lá assistindo o jogo, as duas. A minha assim, mãe, jogo, vamos lá. Mas assim, eu já gostei muito, eu já fui meio dodói. Aí eu achei que não precisava. Acho que a gente pode ter saúde na vida. Sim, né? Ficar triste porque o time perdeu era muito, entendeu? Aí de uns anos para cá, de um ano e meio para cá, 2, eu fiz uma amizade que é uma influência péssima na minha vida, porque é uma amiga minha que me botou de volta com aquela pulguinha do futebol. Então eu vou... E o Flamengo tá, né, gente? O Flamengo tá bem. Agora tá fácil, né? Agora tá fácil torcer Flamengo. Mas torcemos veementemente para que... A gente que torce contra é que tá sofrendo, né? Mas para quem torce a favor, Luana, eu quero fazer uma pergunta para uma compositora, uma cantora, uma moça das letras, que é uma pergunta pessoal. E principalmente uma pessoa que já teve dentro do samba. Por que não tem samba para homem? Explico. Existem milhares de músicas cantadas por homens, principalmente, venerando a mulher, né? Ou então esculhambando, falando de traição. Jorge Ben tem 5.000 letras de mulher, Carolina, Adelita, Domingas, não sei o quê. Não tem música de compositoras mulheres falando bem de homens. Nós não somos um bom exemplo para vocês. Falando bem de homem já é uma frase polêmica em si, né? Porque tipo assim, por exemplo, Carolina Carol Bela, entendeu? Carolina Carol Bela, músicas falando de homens. Então, tudo fala de homem no mundo, não, né? mas do lado positivo. Vamos combinar que é o seguinte, tudo fala de homem, né? Tudo são os homens, né? Então, assim, não é que vocês estejam precisando de homenagem, né? Já estamos num patriarcado, acho que tá bom a beça. Tem Ernesto, tem alguns sambas, mas assim, o samba, ele é muito machista, né? Então é isso. O samba é machista, assim. É claro que existem muitas mulheres fazendo samba hoje em dia, e tem muitos sambas falando hoje em dia de homens e de mulheres, enfim, de não binários, enfim, tem muitos sambas hoje em dia acontecendo que não são para falar de mulheres. Inclusive sambas refeitos, né? Com versões menos machistas e tudo mais. O próprio, esse samba que minha mãe gravou, que foi para a novela daquelas empreguetes, né? Que é o... Como é que é o nome daquele samba?
tem o Me Erra, tem o... Agora eu não estou lembrando, desculpa, mas é um samba que ficou bem, bem famoso também, que é que ela passa, lava, passa, que é um caso... que eu já tenho outro amor, tem vários sambas feministas hoje em dia, mas de fato foi a mulher muito como musa, né? E muito pouco como a sambista, porque o samba no fundo ele começa matriarcal, ele vem da tia Seara, das tias Amélia. Os grandes sambas do Rio eram organizados por mulheres. Sim, mas é o machismo, é o patriarcado que faz isso mesmo, assim, o samba acabou, muitas mulheres do samba sofreram de apagamento e muitos sambas falando de a mulher aparece como musa, mas não como músico, né? É isso. Não, e assim, por exemplo, eu falei especificamente do Jorge Ben, que o Jorge Ben tem 5 mil músicas de mulher, né? Carolina Carolbella, Adelita, Gesualda, né? E aí não tem nenhuma música tipo assim, Alexandre, você é um careca, né? Você tá entendendo? É isso. Mas é isso que você falou, é o patriarcado, né? Mas o Aldir fez muitos sambas falando de homem, o próprio João Bosco também fez. Mas não mulheres. Mulheres também. Não, falando de homens, não, né? A mulher falando... A mulher... Mas aí não é uma questão da mulher não fazer, é questão de que não aparece. É isso. Né? Mas hoje em dia, cada vez mais. Tem muita mulher fazendo samba aí. O amigo tá querendo uma música? Tá precisando. Mas eu queria uma música, Você tá querendo ser homenageado? Meu amor, e tal. Entendi. Gustavo, tá sem referência, tá precisando, tá carente de uma homenagem. Por exemplo, o homem tá sempre carente de alguma coisa, é impressionante. Por exemplo, o Smoke City, a cantora, a Nina Miranda, ela tem uma música super bonitinha que fala não de um homem, mas de um cara lindo. Entendi. É isso que eu tô falando, entendeu? Nós mulheres estamos sentindo muita falta de vocês em evidência. Impressionante. Nós estamos sentindo uma saudade, né? Deles aquela época que eles estavam em evidência, né? Os homens e tal. Tanto tempo que parou. Nossa. A gente agora está tão acima de vocês que está dando até cansaço. A gente quer muito que vocês voltem, tá? Obrigada. A gente está tentando, né? Eu sei que nós erramos muito, entendeu? Eu peço até desculpas. Luana, eu fiz aqui uma definição de você, não sei se ela é certa. Mas eu ouvi suas músicas, muitas. Já tinha escutado aquele EP de samba que você fez e eu ouvi as músicas que você fez no baile, no Segue o Baile, no Sul e no Branco. Se você fosse uma escrita, você acha que você seria um haikai e sua mãe um samba enredo de uma escola de samba? Ou você acha que seria uma poesia e sua mãe um samba enredo? Eu acho que eu sou poema, minha mãe é prosa. É verdade. Gostei. Minha mãe precisa da lógica, ela precisa da narrativa com um início, meio e fim. Você já é mais livre, né? Sim. Mais livre. Me fala um pouco desse disco que você fez cantando funk. Segue o Baile, 2021, né? Sim. Foi 2021? Isso foi porque quando eu fiz o Baile de Máscara, eu fiz 2 discos no meio, dentro da pandemia, né? O Baile de Máscara foi todo gravado remoto. Sim, sim. O Segue o Baile já estava um pouquinho mais aberto, a gente conseguiu ir ao estúdio com todas as precauções, mas conseguimos gravar no estúdio. Quando fez 1 ano que minha mãe tinha falecido, eu fiquei pensando no que eu ia fazer, né? Assim. E aí a gente tinha acabado de entrar na pandemia, na quarentena. E aí eu tinha morado em Salvador um período, no verão. Sim. Fui cantar no Expresso 2222, voltei para casa, fiz o aniversário da minha filha e entramos em quarentena. Então, assim, eu vivi um carnaval que misturou tudo, assim. Foi muito forte esse verão, esse carnaval. E, de repente, a coisa do confinamento. Me deu uma sensação de quarta-feira de cinzas, a quarentena. Então, eu brincava como se fosse assim, quarentena de cinzas, assim, sabe? Aquela coisa de que você tá... E, ao mesmo tempo, esse sentimento que eu acho que o carnaval traz de uma imensa solidão em plena multidão. Você está muito ali com muita gente, mas existe uma melancolia, existe uma coisa lúdica no carnaval que traz uma solidão para cada folião, né? Você fica ali vivendo um delírio coletivo, mas ninguém está exatamente acompanhado. Tá todo mundo você tem a sensação de um certo delírio pessoal, uma coisa quase infantil mesmo, né? Do lúdico da infância, quando você brinca o carnaval. E a pandemia me deu essa mesma sensação. A gente estava muito conectado, né? Porque foi todo mundo para a internet e muito sozinho ao mesmo tempo. E mesmo quem estava em casa com pessoas confinadas, nessa hora do confinamento com outras pessoas em que você não pode sair, a solidão ela vem com muita força, porque a necessidade da individualização entre você e sua esposa, ou você e seu marido, ou você e sua esposa, ou filhos, ou enfim, é uma solidão ali.
E aí aí comecei a ouvir as músicas, fui fazer uma playlist de músicas da minha mãe, das minhas músicas de lado B favoritas. E comecei a ouvir as músicas que falavam sobre o carnaval. Aquilo foi me pegando forte, eu resolvi fazer um disco com músicas que falassem sobre o carnaval, por esse sentimento, né? E depois, quando a festa acabar, o que vai ser dessa vida? Que é o dia seguinte, que é um samba que eu gravei e que fala disso, né? Que será desse mundo de branco e de azul, que será do pingente que cai, quer dizer, os entregadores, né? Que passaram a ser os nossos mestres-salas, assim. Claro. E que a gente... que salvaram nossa vida. Esses cidadãos que continuaram trabalhando para nos entregar, para a elite tudo que a gente precisava. Então, assim, dava uma sensação de avenida, daqueles passistas, daqueles... mestre-sala e porta-bandeira, que durante o carnaval a gente sabe quem são e nunca mais a gente sabe quem são essas portas, né? Uma coisa, o carnaval ele eleva aquela pessoa da comunidade e durante todo o ano é só mais um pingente que cai, que no ano que vem ninguém vai notar, né? E aí, quando eu me liguei, fiz esse disco, eu me lembrei que nesse mesmo período em que eu me conectei, que foi o que eu te falei dos 16 anos, né? Que eu entrei com força na carreira da minha mãe, foi exatamente a mesma época também que eu comecei a subir morro para frequentar bailes funks. Que minha mãe ficava desesperada, mas eu enlouquecia com o funk. Achava o funk uma coisa muito maravilhosa. E aí me deu vontade de fazer uma coisa casada na minha relação com o samba, esse ritmo que sobe o morro, e a relação, e passou a descer, né? Agora o samba desce o morro, o samba vai para o morro e desce o morro, e a relação com esse outro ritmo que sobe o morro, que é o funk, que vem do asfalto e sobe o morro. E aí eu resolvi fazer o Baile de Máscara e o Segue o Baile, porque para mim foram duas coisas que aconteceram muito, muito perto, né? A minha paixão pelo samba, sem ser só porque eu era filha da Beth, e a minha paixão pelo funk, por tudo que o funk também representa, né? Total. Gustavo, onde está o nosso gift? Olha, temos gift? Olha! Isso aqui não é só uma sandália, certo? Não, eu vou até... amigo vai fazer o merchan. Faça o merchan. Não é necessário. Isso aqui Não é sandália? Se eu estiver errado, viu? Porque isso aqui é feito... Por favor, abra. Vou abrir. Isso aqui é feito... De estopa. Olha aí. Esse é o próximo convidado, viu? Isso é feito de estopa, não. Isso é feito de juta, né? Se eu não me engano. Isso aqui é feito de juta. Gente. E isso não é só uma sandália do Arvorar. 30% dessa sandália foi feita com sobras de boias. Uau, né? Que barato. Ou seja, ela é sustentável. As boias que não são mais usadas, né? Aqui no Beach Park. Tem até um pezinho diferente, elas são usadas para fazer a sandália. Então tem uma para você e uma para sua filha. Que eu não sei se vai ficar grande ou pequena, né? Sabe como é que é a sandália? Estão praticamente do mesmo tamanho, né? São? É bom que ela tem 7, eu tenho... Deixa eu ver. Tá ótimo. Então pronto. Mas tem uma do seu tamanho aí, da sua... Tá, viu? tá ótimo. E 30% você está pisando em boias. Tá boias ótimo. inservíveis. Boias... É isso mesmo? São boias inservíveis? Não sei, eu chutei aqui. Não, são boias que boia, foram usadas, mas que, né, ao invés de ir para o lixo, elas são recicláveis e viram... Maravilhoso. Né? Lindas, Lindo, né? Inclusive. Ô, gente, agradecer aqui demais. Luana Carvalho, Puxa, galera. eu que agradeço. Maravilhosa. Obrigada, Beach Park Resort. Foi uma delícia estar aqui com a minha filha. Quero voltar muitas vezes, tá? Se preparem. Volte sempre. Obrigada a vocês, passe por gente. aqui pagar o seu pedágiozinho. Posso pagar, não tem, com o maior prazer. Vocês são maravilhosos. Adorei. Valeu. Tá aí. E segue a gente aí nas redes sociais e a Luana também. O nosso @ é o @podeagorapod em todos os pontos de contato, YouTube, nas redes sociais também. Obrigado, Beach Park Fini, e até a próxima.